Gostaria mais uma vez de pedir que os amados pudessem abrir suas Bíblias para o livro de Amós. Nós vamos fazer a leitura apenas no versículo de número 6. Nosso irmão dirigente já fez a leitura do texto. Nós vamos apenas ler o versículo 6, depois faremos uma oração. Amós, livro do profeta Amós, capítulo de número 5, apenas o versículo 6. Diz assim: buscai ao Senhor e vivei, para que não se irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Oremos. Querido Deus, graças te rendemos pela tua palavra lida aos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos conceda dos altos céus a iluminação do teu Espírito, a graça do Senhor, para que possamos, ó Deus, nesta noite, aprendermos a tua palavra. Que o teu Espírito possa estar trabalhando em cada um dos corações e mentes nesta noite, para que possam recepcionar a tua palavra com alegria. Em nome de Jesus, Pai, colocamos diante do Senhor como instrumento nas tuas mãos. Amém. Buscai ao Senhor e vivei. Essa foi uma expressão dada por Deus por meio do profeta Amós, para que ele exortasse o povo de Deus na época, a nação de Israel. Diz alguns que se conselho fosse bom, não se daria, se venderia, não é isso? No entanto, a Bíblia diz que por falta de conselho, o que acontece? O povo perece. Mas na multidão de conselhos há êxito nos projetos. Deus estava falando para o povo, e o povo não estava levando a sério. É interessante, irmãos, nós observarmos que muitas pessoas, quando as coisas estão mil maravilhas na sua vida, parece que esquecem de Deus. A nação de Israel estava passando por um momento de bonança, de prosperidade na vida nacional. Estavam muito apegados à produção, a comércios externos, ajuntando para a nação bens materiais, mas esqueceram de uma coisa. Esqueceram de obedecer a Deus. Relaxaram espiritualmente. E esse relaxamento foi tão grande que se afastaram do seu Deus. E o Senhor disse: olha, vocês serão punidos por isso. O juízo vai descer sobre vocês. Vocês não ficarão impunes por ter me abandonado. Eu vos tirei da terra do Egito, da terra da escravidão, com mãos poderosas. Eu libertei vocês para que vocês pudessem me glorificar. Eu libertei vocês para que vocês fossem um povo diferente, um povo que pudesse ser referência para o mundo. Mas vocês me abandonaram. Viraram as costas para mim. E como consequência desse pecado na vida de vocês,
vocês serão punidos. Irmãos, se nós lermos esse texto, o profeta Amós, ele seu ministério, por volta da metade do ministério de Isaías. Muitas coisas que ele falou, Isaías também falou. Mas o povo não ouviu. Gostaria de compartilhar com os amados esse versículo 12 do capítulo 7, diz assim: porquanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Você vai um dia estar face a face com Ele. Deus disse: olha, vocês têm que se arrepender e voltar a mim, porque vocês vão ser punidos. Isso nos faz lembrar, irmãos, um evento que aconteceu ainda na primeira etapa da humanidade. A Bíblia diz que as pessoas se afastaram tanto de Deus, o homem começou a viver da sua maneira, do modo como ele bem entendesse que deveria viver, e esse modo de vida levou eles para distante de Deus. E a Bíblia diz lá no livro de Gênesis capítulo 6, que Deus viu a maldade do coração do homem, que era contínua. E Deus, diz a Bíblia, que isso pesou o seu coração, se entristeceu de ver que a sua criatura, o ser que ele criou para glorificar o seu nome, na verdade, estava sendo uma vergonha. E Deus disse: olha, eu vou destruir a humanidade. E Noé, que era um homem temente a Deus, a Bíblia diz que ele achou graça diante de Deus, ele foi agraciado por Deus, porque ele, mesmo diante de tanta corrupção, tanta maldade, Noé procurava servir ao Senhor com integridade. Deus falou: Noé, constrói uma arca, porque eu vou destruir toda a humanidade, todo ser, vou destruir. E sabe, irmãos, Noé obedeceu a Deus, mas as pessoas murmuravam de Noé: esse homem é doido, esse homem é leso, esse é um velho gagá, nunca houve dilúvio, que negócio é esse dilúvio? Nunca houve. Uma coisa que nunca houve não quer dizer que nunca possa existir. Deus disse: Noé, continua. E por muitos anos Noé ali pregando e fazendo a arca, mas as pessoas não deram crédito a Noé. E quando a arca ficou pronta, cerca de 120 anos, ele levou construindo aquela arca. E quando a arca ficou pronta, Deus pediu que Noé entrasse juntamente com a sua família naquela arca. E de cada animal, limpo 2 pares, e de cada animal imundo 1 par. E todos entraram. E depois que todos estavam dentro da arca, Noé e os animais, Deus lacrou por fora a porta da arca. E a chuvarada começou. Dilúvio que nunca tinha acontecido. As pessoas dizem: isso é besteira, isso nunca choveu tanto assim, essa leseira. Tu está ficando louco, rapaz, fazendo isso. E a Bíblia diz que Deus mandou chuva, chuva e chuva. Quantos anos mesmo? Alguém lembra? 40 dias de chuva, 40 dias e 40 noites de chuva. E foi o suficiente para alagar todo mundo. E as pessoas se perderam, morreram na água. Deus falou para Faraó, por meio do seu servo Arão,
Deus vai libertar o povo dele. E aliás, quando Deus chamou Abraão para fazer dele uma nação, Deus já falou: os teus descendentes vão passar 400 anos escravos lá no Egito. Já havia falado. Quando terminar os 400 anos, eu vou tirar eles com mão poderosa. E eles vêm, vão trazer tudo de riqueza que tiver no Egito. Como de fato aconteceu. Certo é que Deus falou: olha, eu vou tirar o meu povo daqui. Não vai não. Faraó se endureceu, não vai não. E Deus: vou tirar sim. Aí foi lá o Moisés e o Arão. Olha, Deus mandou libertar o povo dele, porque ele quer que o povo dele adore lá no deserto. Vai não. Não vai? É? Tá bom. Aí mandou lá as 10 pragas. Até a 9ª praga. O faraó ainda estava lá endurecido. Não vou fazer isso não vou libertar não. Mas Deus: não vai? É? Agora eu vou tirar teu filho. Não só o teu, mas todos os primogênitos do Egito. Aí tirou. Aí o faraó abriu mão. Não pode levar. Vamos embora. Já perdi tudo, eu vou perder meu filho agora. Entendeu? O certo é que Deus, ele jamais puniu alguém sem antes dar oportunidade para que essa pessoa se arrependa. Sem antes avisar. E ele falou para a nação de Israel: vocês precisam se arrepender, voltar a mim, porque vocês serão levados a juízo. E não adianta buscar socorro com as nações vizinhas, ele dá aqui uma relação a Gilgal e outras cidades que ele dá aqui, outros reinos que ele dá aqui. Não adianta, porque ninguém vai poder fazer nada por vocês. Não vai nada, o Senhor não vai fazer isso não. E eles continuaram vivendo aquela forma de vida, esquecendo do seu Deus, esquecendo do seu Criador, esquecendo daquilo que era o propósito para eles. Aí de repente Nabucodonosor entra lá com seu exército furioso e leva todo mundo, saqueia todo mundo, né, as cidades todas, e levou cativo. Mas o Senhor avisou. O Senhor avisou: olha, vocês precisam se preparar, porque Deus vai se levantar como juiz. Deus vai manifestar o juízo dele sobre a vida de vocês. Versículo 13 diz: porque ele é quem forma o monte e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altares da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. É o Todo-Poderoso. Ele é o seu nome. Mas tem uma saída, tem um escape. Vocês querem se livrar disso? Há uma fórmula para isso, Deus fala. Há uma maneira de você se livrar do juízo de Deus. E qual é? Busque sua presença. E aqui o texto, capítulo 5, fala disso. Assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Vocês querem escapar desse juízo que vem sobre vocês? Busque o Senhor, para que vocês possam viver. No versículo 6 ele diz: buscai ao Senhor e vivei, para que não se rompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. A casa de José, no caso o reino do norte, né, Manassés e Benjamim, as 2 tribos, eles estavam confiantes nos seus vizinhos. Se vierem nos invadir, nossos vizinhos vão nos ajudar. O exército dos nossos amigos vão estar conosco. Não tem jeito, meu filho. Deus agindo, quem impedirá? Mas isso, irmãos, nos chama atenção também, porque há quase 2000 anos Jesus esteve aqui nesse mundo. Por que, pastor, quase 2000 anos? É porque eu quero falar do sacrifício dele. Tá bom? Nós estamos em 2017, né? Então, Jesus, o tempo conta a partir do ano 0, né? O nascimento de Cristo. Mas ele
apresentou o sacrifício no ano 33 da sua vida. E ele fez o sacrifício, tudo que era necessário para que o homem voltasse para Deus, ele fez. E quando ele está ali na cruz, e o último suspiro, ele diz: Pai, está consumado. Tudo que era preciso para o homem fazer está consumado. E ele depois ressuscita e aparece ainda por 40 dias para os seus discípulos e dá uma ordem: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Mas ele também deu uma promessa: queria voltar outra vez para julgar este mundo. E ele virá como juiz sobre a terra. E a humanidade está caminhando do mesmo jeito, se comportando, reagindo da mesma maneira que reagiu antes do dilúvio. Reagiu da mesma semelhança quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra e as pessoas não acreditaram. E Deus mandou ali os seus anjos para destruir a cidade. Mas os habitantes de lá ainda queriam abusar dos anjos. Não tem nada que o homem possa fazer para impedir o agir de Deus, irmãos. Ele disse que vai se levantar sobre essa terra como juiz, e a única forma da pessoa escapar do juízo de Deus é crendo no seu Filho Jesus Cristo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E a Bíblia está cheia de informações dizendo que o Senhor se levantará de novo como juiz sobre a terra. E a única forma de escapar desse juízo de Deus é buscando a sua presença, é se voltando para Ele. A mensagem de Amós é muito semelhante, é a mesma de Isaías. Buscai o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. E o Senhor sempre advertiu. Mas, irmão, Jesus fala no capítulo 10 de João, versículo 10 também, versículo 11 e 10, gostaria de compartilhar com vocês esse texto. O 9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Exatamente isso aconteceu lá na época de Israel, com a invasão de Nabucodonosor. Tudo que Deus falou aconteceu. Vocês serão saqueados, as cidades de vocês serão incendiadas, mas eu posso fazer alguma coisa por vocês. Eu posso fazer. Eu posso livrar vocês disso. Mas para isso vocês têm que me buscar. Se voltar para mim, se arrepender dos seus pecados e se converter a mim. E ele ainda diz aqui no versículo 10: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus vai voltar. Nós lemos o texto da ceia, que devemos fazer isso até que ele venha. Ele deu uma promessa. Quando Jesus estava sendo assunto ao céu, diz a Bíblia lá no livro de Atos,
E eles ficaram admirados, né? Jesus foi sendo levado entre nuvens, né? E o povo ficou admirado. Nunca viram aquilo antes, né? Algo extraordinário. Aí apareceu, diz a Bíblia, entre eles, 2 homens vestidos de brancos. Lucas diz que eram anjos. E fala para ele, enquanto eles estavam admirados ali, pasmados de ver aquela cena, os anjos advertem aquele povo, dizendo: olha, não fique admirado, porque este Jesus que agora vocês estão vendo subir aos céus, ele voltará da mesma forma que vocês estão vendo. Ele voltará. Da mesma forma, quer dizer, no sentido do corpo físico, como ele subiu. Ele voltará em pessoa. Mas ele não virá mais para salvar ninguém. Porque ele está dando, já temos 2000 anos de oportunidade. Mas milhares e milhares de pessoas continuam pensando que isso não vai acontecer. Milhares e milhares de pessoas ainda não caiu a ficha ao ponto de dizer: poxa, e se ele vier e eu não estiver preparado? O que vai acontecer? Diz o autor aos Hebreus que, infelizmente, essas pessoas terão que encarar o juízo de Deus. Lá no livro de Apocalipse diz que quando nós nos entregamos ao Senhor, o nosso nome fica registrado no livro da vida. É escrito. É arrolado. E Deus tem a lista de todas as pessoas que receberam Cristo em suas vidas, que aceitaram o sacrifício de Cristo lá na cruz. Mas o interessante é que naquele juízo de Deus, diz que se a pessoa não estiver ali com seu nome escrito, esse será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. É triste, irmãos, porque isso vem sendo pregado há tanto tempo. E as pessoas não levam a sério aquilo que Deus diz. E João diz, aquela pessoa que não dá crédito a Deus, está dizendo que ele é mentiroso. Se nós não damos crédito àquilo que a Bíblia nos diz, irmãos, estamos dizendo que Deus está mentindo. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Tudo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Se Ele prometeu nos dar uma vida de gozo na eternidade com Ele. Se Ele prometeu que vai dividir todo o seu reino conosco, que nós somos herdeiros de Deus, Ele vai fazer. Ele vai fazer. A Bíblia diz que quando Deus teve que prometer a Abraão que faria dele uma grande nação, não tinha ninguém, nenhum superior pelo qual ele deveria jurar. Então jurou por ele mesmo. Deu a sua palavra: eu farei isto. Irmãos, se nós percebermos, se nós observarmos os eventos bíblicos, o que Deus havia dito e o que realmente aconteceu, vamos ver que nada deixou de se cumprir. Josué escreve no seu livro dizendo que nenhuma das boas palavras que Deus falou para Israel deixou de se cumprir. Nenhuma palavra deixou de se cumprir. Todas se cumpriram literalmente. E se Jesus diz que vai voltar, é porque Ele vai voltar.
Se o Senhor diz na sua palavra que nós temos que nos preparar para nos encontrarmos com Ele, seja convertido, seja ainda não convertido, é porque nós vamos encontrar com Ele. Paulo diz que todos nós que já temos Cristo em nossas vidas, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta dos nossos atos, para recebermos segundo aquilo que tivermos feito por meio do nosso corpo, cada um de nós. E aquela pessoa que ainda não aceitou Cristo, a Bíblia também diz que vão comparecer perante o grande trono branco, o juízo final. Mas aí não é para receber galardão, não, é para ser lançado numa eternidade de sofrimento. Pode escapar disso? Pode. E o que deve fazer? Buscar o Senhor. Buscar a presença de Deus. Entregar a sua vida ao Senhor. Reconhecer Jesus na sua vida. Receber o perdão de Deus. E ser transformado em uma nova criatura. Esquecer o passado. A Bíblia diz que tudo agora se fez novo. Porque pelo poder de Deus, por meio do seu Santo Espírito, diz que nós nascemos uma segunda vez. Uma nova oportunidade para nós. Né? E o que tem que fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falou para o carcereiro: crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Noé creu em Deus, ele salvou Noé e a sua família. E ele tem feito grandes coisas. Gostaria que todos pudessem tirar sua cabeça, vamos refletir um pouco. Você está buscando o Senhor para a sua vida? Você tem se preocupado que um dia você vai estar frente a frente com o Senhor? Se Jesus voltasse hoje à noite, você estaria preparado para encontrar com Ele? Estaria pronto para subir junto com a sua igreja? E quando eu falo igreja, não me refiro à igreja local, mas à igreja de Cristo. Ainda há tempo. Hoje você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu quero me preparar para aquele dia em que eu estarei frente a frente contigo. Eu quero buscar o Senhor para a minha vida. Eu quero te honrar com a minha vida, Senhor. Será que existe alguém entre nós que gostaria de dizer: eu quero Cristo na minha vida? Eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu sei que eu tenho feito coisas terríveis, coisas erradas, mas nesse momento eu reconheço que eu posso ser perdoado por Deus. Eu quero um compromisso sério com Ele. Eu quero agradar o Senhor com a minha vida. Será que existe alguém? Senhor Deus e Pai, graças te rendemos pela Tua palavra que foi semeada nesta noite, Senhor. A Tua palavra mesmo declara que ela não voltará para o Senhor vazia, porque o Senhor tem um objetivo nesta noite, Senhor, com esta palavra que foi semeada. Ó Deus, que ela encontre lugar em cada um dos corações aqui. E o Senhor conhece a vida de cada um, sabe da necessidade de cada pessoa, Senhor, e saberás, ó Deus, como atuar na vida de cada um, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Pedimos, Pai, se porventura houver entre nós alguma pessoa que ainda não se encontrou com Cristo de forma espiritual, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão, e que o Senhor esteja estendendo a tua graça, Senhor, sobre esta pessoa. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém.